Prezado, querido amigo e irmão, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Nesse momento eu estou aqui para postar mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos a lição de número 6, de 6 de fevereiro de 2022. Hoje, de uma maneira assim especial, eu não estarei fazendo um comentário muito longo da lição, pois eu fiz um procedimento cirúrgico para a implantação aqui de uns dentes e ainda estou com os pontos e não estou com possibilidade de falar nem forte nem por muito tempo. Mas para não deixar de fazer, nem que seja aí um breve comentário de uns 20 minutos da lição, eu pretendo hoje apresentar a lição assim de uma maneira panorâmica para que nós possamos ter a lição dessa semana. Então eu espero a compreensão de todos. Desde já que vocês orem por mim para que Deus continue me dando da sua graça. A lição de hoje ela tem como título A Bíblia como um guia para a vida. É um tema muito importante porque nós sabemos que tudo quanto nós fizermos na vida, na nossa existência de uma maneira geral, é necessário que nós tenhamos objetivos muito bem definidos. E a ideia de ter um guia fala exatamente de ter uma condução, de ter uma orientação. Quando alguém ele vai, por exemplo, compra um móvel e que ele quer montar esse móvel, é necessário que ele tenha ali um guia de instrução para que ele possa fazer uma montagem correta. Em termos na vida espiritual, nós sabemos que nós temos um projeto de vida eterna, nós estamos indo para as mansões celestiais e é necessário que nós tenhamos um guia nessa jornada. É necessário que nós tenhamos alguém que conheça o caminho, que saiba daquilo que nós podemos e devemos fazer para que nós possamos ter uma caminhada vitoriosa. E aqui o texto apresenta a Bíblia como um guia para a vida, ou seja, se nós quisermos ter uma vida acertada diante de Deus, diante dos homens, é necessário que nossa vida ela seja conduzida, ela seja guiada pela palavra de Deus. E esta lição como um todo, esse trimestre, está falando exatamente da iluminação pela supremacia das Escrituras. O tema é a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Então nós temos falado aqui sobre a Bíblia enquanto autoridade. E dessa feita, ver a Bíblia como um guia para a vida é de fundamental importância. O texto da lição nos apresenta: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esse texto ele reaparece aqui na leitura bíblica em classe. Eu espero em Deus poder fazer um breve comentário. A verdade prática da lição nos apresenta: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Muito importante essa verdade prática, porque ela nos apresenta a Bíblia como um guia seguro para a caminhada cristã. Então, assim como as pessoas precisam de um guia turístico para poder explorar um local onde ele não conhece, em termos espirituais, nós precisamos de um guia espiritual, que é a palavra de Deus, a fim de que nós possamos explorar as sendas e os obstáculos e tudo aquilo que nos encontramos no caminho para poder estar rumo à vida eterna. Sabemos que na vida espiritual é necessário nós reunirmos toda a prudência possível para podermos de fato não nos desviarmos do caminho. Daí a importância de nós termos a Bíblia como nosso guia seguro na caminhada cristã, porque é na palavra de Deus que nós adquirimos o conhecimento, a sabedoria, a prudência para nós podermos viver uma vida digna e para nós não nos desviarmos da rota, daquilo que Deus ele tem planejado para nós na sua palavra, nessa caminhada, nessa viagem rumo aos céus. A leitura bíblica em classe, Salmo 119, verso 97 ao 105, nos apresenta assim, o verso 97 do 119. Oh, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Que o salmista fala da lei do Senhor,
Aqui é a lei do Senhor, aqui é a lei dentro de um contexto do Antigo Testamento. Tanto pode falar da questão dos 10 mandamentos, quanto pode falar dos profetas e dos salmos, ou seja, os escritos do Antigo Testamento. E aqui o salmista fala da lei, e certamente ele está referindo aqui às ordenanças dadas por Deus a Moisés. Nós podemos dizer aqui que quando o salmista diz o quanto ama a tua lei, isso trazendo uma aplicabilidade para nós, fala do amor que nós devemos ter pela palavra de Deus como um todo. Então isso reflete o amor de Davi pela palavra de Deus. Ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Então o salmista ele tinha prazer em meditar na lei do Senhor todos os dias. E a Bíblia diz que bem-aventurado aquele homem que anda nos caminhos do Senhor, aquele que medita na sua lei de dia e de noite. Que seja esse o nosso prazer também, amar a lei do Senhor, meditar na sua lei de dia e de noite. E aí o verso 98 ele diz: Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Aqui o que o salmista está dizendo que uma vez que ele ama a lei do Senhor e que ele medita nos mandamentos da lei do Senhor, esses mandamentos o faz sábio. E aqui o texto ele diz que ele torna mais sábio do que os inimigos. Mas por quê? Porque os mandamentos do Senhor estão sempre com ele. Então a sabedoria do salmista, a sabedoria do homem de Deus está exatamente em ter uma vida conduzida pela palavra do Senhor, o que o torna sábio frente aos seus inimigos. O verso 99. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Aqui ele continua nesse grau aqui gradacional dos resultados de ter a lei e a sabedoria do Senhor. Ele chega a dizer que os mandamentos do Senhor dão a ele mais entendimento do que os seus mestres, exatamente porque ele medita nesses testemunhos. Verso 100, sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Ou seja, em relação àqueles que têm mais experiência, mesmo tendo maior tempo de experiência, um tempo de vivência, aquele que procura conduzir a sua vida à luz da palavra de Deus, ele se torna ainda mais sábio do que até mesmo aqueles que já deveriam ter mais sabedoria, mas que não se voltam para o ensinamento da palavra. O verso 101, desvia os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Aqui o salmista, quando ele fala de desviar os pés do caminho mau, para observar a tua palavra, isso nos remete exatamente que na caminhada nós somos sujeitos e somos tentados a pegar atalhos, que são exatamente os caminhos maus que tentam nos separar de Cristo. Porém, quando nós somos orientados pela palavra de Deus, nós não somos levados pelos caminhos maus. O salmista ele pôde dizer, desviei os meus pés do caminho mau, para observar a tua palavra. Louvado seja Deus. O verso 102, não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinastes. Ou seja, pelo fato dele ter aprendido na palavra, ele não apartou dos juízos, dos ensinamentos do Senhor. 103. Ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Era o alimento, a palavra de Deus era como o mel e como o doce do mel na boca e no paladar do salmista. O verso 104. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Muito importante, porque ele mostra que o entendimento que ele tem da vida, da caminhada espiritual, ele alcançou exatamente esse entendimento pelos mandamentos do Senhor. E aí agora no Salmo 105 ele pode dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, ele agora tem a experiência de que a palavra de Deus é a luz que ilumina os seus pés e toda a sua caminhada. É o farol baixo, o farol alto, é a luz que ele precisa para poder ter um viver vitorioso. Tudo isso porque ele tomou como base a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus era para ele um guia, uma fonte, uma direção.
e ele podia então testemunhar da sua experiência com Deus por meio da sua palavra. Vou apresentar a lição, a introdução da lição. O título da lição, como falei, apresenta aí a Bíblia como um guia para a vida. O título da lição, nós já vimos, a introdução nos diz: a Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão, como nos adverte as Sagradas Escrituras, porque nelas estão reveladas as palavras de vida eterna. Tiago assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza, conduz na vereda da salvação. E nessa lição nós veremos que a Escritura é o alicerce construído de sabedoria e prudência para a vida. Então, tudo isso nós iremos ver aqui nessa lição. Pena que não poderia aprofundar, mas vocês terem a oportunidade de ler, mostrando exatamente que a palavra de Deus, nela está revelada as palavras de vida eterna. A palavra de Deus, ela é um guia que conduz o cristão seguro à vida eterna, no caminho da salvação, e ela nos dá o alicerce para a prudência, para a sabedoria, para o entendimento, para uma vida espiritual que de fato possa condizer com aquilo que Deus de fato tem planejado para os seus. O primeiro tópico da lição apresenta a Bíblia é um alicerce para a vida. Primeiro subtópico: a palavra de Deus é alicerce. Importante ressaltar que a Bíblia é a única e infalível revelação escrita. Isso aqui nós falamos numa outra aula. A Bíblia é a nossa única revelação escrita, divinamente inspirada por Deus. Nenhum outro livro, nenhum outro texto pode ser comparado ou substituir a Bíblia. E quem coloca aqui, o comentarista, ele vai dizer que quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente, cuja casa é alicerçada sobre a rocha. Então aqui Jesus toma aqui essa ilustração, essa metáfora de uma rocha, de uma casa sobre a rocha, mostrando a vida daquele que é edificado na palavra de Deus. Nós sabemos que a rocha é o próprio Cristo, e essa casa é a nossa vida que deve estar alicerçada sobre a rocha que é Cristo. Então, feliz do homem, feliz da mulher, daqueles que procuram consolidar a sua vida, não no homem, não na religião, mas em Cristo. Que uma das coisas que eu acho que deve mais nos preocupar, principalmente, é claro, em termos espirituais, é nos certificar em quem nós estamos sendo formados, em quem nós temos crido. Porque se de fato o meu fundamento ele tem sido Cristo, eu não vou deixar me mover dos princípios, dos valores, daquilo que eu tenho aprendido, a despeito das circunstâncias, porque os tempos mudam, as pessoas mudam, as tendências mudam, mas a palavra de Deus ela permanece para sempre. E isso é tão importante porque com o passar do tempo muitos têm distanciado da firmeza, têm distanciado das instruções da palavra de Deus, trocando tais instruções por ideologias humanas, por palavras bonitas, por descobertas teológicas humanas. Não estou falando da teologia em si, mas existe teólogo, teologias e teologias. E muitos aí têm chegado à conclusão errônea que a Bíblia tem que ser ressignificada, que algumas coisas não são necessariamente como a Bíblia fala, que é um livro que precisa ser atualizado. E nesse bojo de ideologias, muitos têm se afastado do verdadeiro Evangelho. Daí a necessidade de nós termos a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática, e que a nossa fé, a nossa firmeza esteja fundamentada nos ensinamentos de Cristo. Daí a importância desse tópico, colocar a palavra de Deus como o nosso alicerce. Em que você está alicerçado? O crente que ele está alicerçado na palavra de Deus, ele não deixa se levar. Ele não fica mudando constantemente de opinião. Ele sabe em quem ele tem crido. O segundo subtópico, a palavra de Deus ela é luz. Os salmos declaram que a palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Significa o quê? Que a Bíblia, a ideia de luz e lâmpada, que a Bíblia ela possui orientação
para cada um dos nossos passos. Se ela é luz, se ela é lâmpada, luz fala de conhecimento, luz fala de direção. Então, ter a Bíblia como luz para os nossos pés, lâmpada para os pés e luz para o caminho, é exatamente ter a Bíblia como a luz que nos ilumina em lugares escuros. O próprio texto de 2 Pedro 1,19 diz que a luz de Deus, que há uma luz que ilumina em lugar escuro, e essa luz é a palavra de Deus. E em João 8,12, Jesus diz que ele é a luz do mundo, e aquele que o segue não andará em trevas. Então, uma das características de alguém que diz ser verdadeiramente cristão é expressar a luz de Cristo. Se Jesus ele é a luz do mundo, se a palavra de Deus é a luz, se nós dizemos que seguimos a Jesus, é necessário que o mundo perceba a luz de Cristo em nossas vidas. E se Jesus ele diz que aqueles que o seguem não andarão em trevas, é exatamente porque ele é luz. Então eu, você, cada um de nós devemos olhar para dentro de nós e ver se na nossa vida está expressando a luz de Cristo. Porque se o mundo não consegue ver brilho em nós, se o mundo não consegue ver a luz de Cristo em nós, tem alguma coisa errada ou tudo está errado. Porque se Jesus é a luz do mundo e quem o segue não andará em trevas, como pode existir trevas na vida daquele que diz ser um seguidor de Cristo? Então leve isso muito a sério, que a palavra de Deus ela é a luz para o nosso caminho. Subtópico 3. A palavra de Deus ela é imutável, ela não muda. A moral divina é uma moral absoluta. A Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Tendo a inspiração divina como pressuposto, ratificamos novamente que a palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. A Bíblia difere de outros livros porque os seus ensinamentos são fidedignos e confiáveis, não erra e não falha. Desse modo, o texto permanece inalterado. Então, por que a Bíblia não muda? Porque Deus não muda. Deus não é homem para enganar, para dizer uma coisa hoje e amanhã mudar de ideia. Então, a ideia aqui de que a palavra de Deus é imutável é porque o seu autor, que é Deus, ele é imutável. Se Deus não muda, a palavra também não pode mudar. Então, ou nós cremos na palavra de Deus como palavra de Deus ou não cremos. Se eu creio que Deus ele é um Deus imutável, e eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, não será a palavra que terá que adequar a minha vida. Será eu que terá que adequar, eu que terei que me adequar à palavra de Deus, porque ela não vai mudar a despeito das minhas mudanças. Então isso é muito importante para nós observarmos no nosso dia a dia. Os padrões da ética e da moral cristã não sofrem mudanças. Portanto, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte da autoridade é permanente, que é Deus. Assim sendo, o comportamento e o caráter do cristão se alicerçam na doutrina bíblica. Louvado seja Deus. O segundo tópico da lição apresenta a Bíblia nos torna pessoas sábias. A Bíblia nos torna pessoas sábias. Primeiro subtópico, o conceito de sabedoria. O substantivo hebraico para a sabedoria é kokmah, e o seu correspondente em grego é sofia. Ambas as palavras têm um sentido de habilidade, experiência e qualidade de quem é sábio. A obra teológica sistemática, uma perspectiva pentecostal, assegura que a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Significa que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida. Nesse aspecto, o conhecimento sem prática não produz sabedoria. Interessante, porque aqui coloca os conceitos de sabedoria traduzido em português como habilidade, experiência, qualidade de quem é sábio. E uma das coisas que me chama a atenção aqui sobre a sabedoria é quando o texto ele expressa a questão da sabedoria aliado à verdade, à experiência. Ou seja, que todo conhecimento, ele de fato ele é transformado em sabedoria na praticidade. Então, por exemplo, ter apenas conhecimento e não colocá-lo em prática, isso não revela sabedoria.
Uma das maiores dificuldades das pessoas é exatamente existem aqueles que até adquiriram conhecimento, mas não sabem o que fazer com o conhecimento. Então o sábio, ele se revela exatamente da maneira como ele se comporta diante daquilo que ele conhece. Como ele delibera em cada situação, como na sua vida prática ele age. Então o conhecimento, ou a verdadeira sabedoria, ela é manifestada na experiência. Não é você sair dizendo que é sábio, não é alguém simplesmente dizer eu sou sábio, eu sou entendido, não. As pessoas devem ver nas suas atitudes concretas a tua sabedoria. Ou seja, o que você faz, como você se relaciona com o conhecimento que você tem, com o conhecimento que você recebeu, com o conhecimento que você produz. Porque conhecimento, ele só se transforma em sabedoria na praticidade. Coloque isso em prática. Se você de fato quer ser sábio ou se diz sábio, não é você que tem que dizer que é sábio. O verdadeiro sábio, ele é visto pelas pessoas. É as pessoas que têm que testemunhar da tua sabedoria. É as pessoas que devem ver em você uma pessoa sábia ou não. E aqui o texto coloca exatamente que a palavra de Deus, ela torna as pessoas sábias. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Você pode adquirir muito conhecimento na academia, muito conhecimento filosófico, apenas da letra, dos grandes clássicos, muita informação, vamos dizer assim, no campo da filosofia, da teologia, da história, das letras, etc. Porém, isso se transformará em sabedoria, vai depender da maneira como você se posiciona diante do pensamento, diante do conhecimento. Como você pensa o pensamento, como você delibera nas situações que você nunca experimentaram. Então todo o seu conhecimento, ou todas as informações que você tem, elas devem ser colocadas no teste da experiência, para ver se isso pode ser transformado em sabedoria. E na sequência, o subtópico 2 apresenta Deus é a fonte da sabedoria. A sabedoria é um dos atributos divinos, portanto Deus é a sua fonte. A sabedoria, no caso divino, ela é inescrutável, ela não se pode ser medida. A sabedoria humana alguma pode comparar a sabedoria divina. Então, se Deus, ele é a fonte da sabedoria, e nós buscamos de Deus, ou buscarmos de Deus a sabedoria, nós teremos uma sabedoria do alto, uma sabedoria elevada, uma sabedoria espiritual. Então, viver de acordo com os preceitos da palavra de Deus é exatamente viver como sábio. Se alguém de fato ele quer ser considerado sábio diante de Deus e também diante dos homens, ele deve temer a Deus e a sua palavra. O que a Bíblia nos apresenta aí no terceiro subtópico, o temor do Senhor é exatamente o segredo da verdadeira sabedoria. O subtópico 3, o temor é o princípio da sabedoria. A Bíblia registra que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Provérbios 17, 1:7, melhor dizendo. A frase temor do Senhor não significa ter medo de Deus, mas expressa reverência e adoração. Essa atitude é preceito para o que se inicia na sabedoria. O temor a Deus produz entendimento. A obediência às Escrituras, ela faz com que o sábio possa viver. Ou seja, rejeitar a palavra de Deus é sinônimo de ignorância. Então, aqueles que de fato eles querem aprender a sabedoria divina, eles devem aprender na submissão ao Senhor, no temor do Senhor. E temor aqui, como o contexto da lição fala, não é medo de Deus, é a reverência, é o respeito, é ter Deus como fonte de inspiração, é ter Deus como a própria sabedoria que se encarnou em Cristo Jesus. O quarto subtópico, os benefícios da sabedoria. O salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio. Meditou na palavra de Deus, o tornou mais sábio. E ele se tornando sábio, quais foram os benefícios dessa sabedoria adquirida? Ele vai elencar, um dos benefícios é ganhar alma. A Bíblia diz que aquele que ganha almas, aquele que leva as pessoas
compreenderem sua vida de pecado e voltarem para Deus, é sábio. Então, se você quer sabedoria para evangelizar, para ganhar almas, a ideia de ganhar alma aqui é claro, metaforicamente falando, a ideia é o termo ganhar almas, porque na verdade a própria ideia é alma também. Quem conquista as pessoas é o próprio Deus, não somos nós não ganhamos ninguém. Mas a ideia aqui é que aquele que tem sabedoria, que recebeu de Deus sabedoria, ele é usado por Deus para levar o evangelho às pessoas, de modo que elas possam ter os olhos abertos para serem alcançadas por Cristo. Esse é o sentido de ganhar a alma. Também a sabedoria torna o homem próspero, próspero na alma, no espírito e por que também não na sua vida física. E também a sabedoria dá ao homem condição de exercer domínio sobre o seu próprio corpo, um domínio próprio. Isso é um resultado da sabedoria. E também a própria sabedoria, ela nos leva a continuar no caminho da busca. A própria sabedoria nos faz permanecer na dependência de Deus. Isso é muito interessante, que aquele que é sábio, ele quer crescer em sabedoria. E o último tópico da lição, como falei, eu não estou tendo condição de falar muito, já estou no limite. O terceiro tópico da lição nos apresenta a Bíblia e a prudência para a vida. Primeiro, subtópico, o conceito de prudência. O dicionário, o ICF, esclarece, o termo hebraico é arum, que é usado no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata. E o adjetivo grego sinetos, enfatiza decisão inteligente. Então, o que é um prudente? Um prudente é aquela pessoa que tem uma decisão inteligente. E a Bíblia ela é a prudência para a vida. Se você precisa de prudência, ser prudente nas suas decisões, a Bíblia ela nos torna o homem prudente. Aí o dicionário Vini destaca que o substantivo grego phronesis e suas declinações denotam sabedoria prática, e que sineses sugere avaliação que percebe a ação. Em termos gerais, a prudência é a virtude que evita ações temerárias. Então, pela prudência, o homem evita tomar decisões temerárias que ele vem se arrepender. A prudência faz com que o homem ele consiga deliberar da melhor forma possível, desde que essa prudência, como que dentro do contexto, ela seja uma direção divina, ela seja um entendimento que de fato tenha a palavra de Deus como princípio. Nesse aspecto, cautela e bom senso. Uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer a escolha correta. Louvado seja Deus. O segundo subtópico desse último tópico, a prudência do justo. A pregação de João Batista tinha como finalidade converter os rebeldes à prudência do justo. Nesse sentido, a mensagem de salvação em Cristo não apenas restaura o homem do pecado, mas o faz andar na verdade e na retidão, que é a justiça do justo, a prudência do justo. A sabedoria para compreender a verdade e a prudência dá ao homem sabedoria para compreender a verdade e dá ao homem a prudência para agir corretamente segundo a vontade de Deus. Essas dádivas são perfeitamente aperfeiçoadas, tanto a prudência quanto a sabedoria, elas são aperfeiçoadas por uma vida de oração, de leitura da palavra, de comunhão, de consagração. Você vai crescendo em sabedoria diante de Deus. Eu acho muito interessante aqui o que o texto coloca, a sabedoria que Deus nos dá para compreender a verdade e a prudência para colocar essa verdade em prática. Louvado seja Deus. E aí o último tópico da lição, o último subtópico, os benefícios da prudência. Então, quais são os benefícios da prudência que aqui o texto nos apresenta? O autocontrole. A prudência nos dá autocontrole, humildade para não exibir o conhecimento. Aquele que de fato é prudente, é sábio, ele não precisa ficar se exibindo que tem conhecimento. Ela nos dá condição para tomar corretas decisões. A prudência nos faz tomar corretas decisões, pensar antes de agir. Quantos têm pagado um preço muito alto porque têm agido para depois pensar? A prudência ela te faz você pensar antes de agir. A prudência nos leva a alcançar uma boa reputação.
uma posição respeitada. Ela também nos leva a um aprendizado correto, a desviarmos do perigo. Enfim, a prudência, ela faz com que nós possamos, numa vida espiritual, com esmero, procurar estar no centro da vontade de Deus. Nada tem a perder aquele que procura dirigir a sua vida à luz da palavra de Deus. E a conclusão, porque eu não aguento mais, nos apresenta o seguinte: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. O texto sagrado aponta para Cristo, o único caminho que leva à vida. Nessa nobre tarefa, a imutável palavra de Deus alumia o caminho que devemos trilhar. Assim, por meio da obediência às Escrituras e o temor de Deus, recebemos sabedoria e prudência em nosso andar como filhos da luz. Então, se de fato nós quisermos ter uma vida cristã vitoriosa, se nós quisermos de fato não nos distrairmos da caminhada, sabemos que muitos começaram muito bem, mas com o passar do tempo foram distraindo na caminhada e hoje estão distantes, e o mais triste é que muitos não percebem que distanciaram de Deus. Começaram tão bem, mas estão terminando tão mal. A Bíblia diz que é melhor o fim da coisa do que o começo. Mas quando você começa bem e permanece no bem, você tem tudo para terminar bem. Então é necessário que nós comecemos da maneira certa, conduzidos pela palavra de Deus, que permanecemos na palavra e que toda a nossa caminhada seja conduzida à luz da palavra. Que Deus nos abençoe, oreis por nós para que eu tenha uma breve recuperação, para que na próxima semana, se Deus permitir, eu possa estar em condição de falar um pouco mais. Que Deus abençoe, oreis por nós. Obrigado por tudo. Vai me perdoando aí o vídeo de hoje, mas que Deus os abençoe de uma maneira poderosa. Um abraço, a paz do Senhor.